e abram-na no livro de Juízes, capítulo 6, versos de número 12 e 13. Juízes, capítulo 6, versos de número 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Em alto e bom som após mim, por gentileza. Se o Senhor é conosco, por quê? Por quê? Por quê? Nos sobreveio tudo isso. Assentai-vos, por favor. Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus? Ainda mais numa cabana. Eu conheci o Mac na igreja. Bom dia. Há 10 anos. Naquela época ele não conhecia Deus do mesmo jeito que a Nan. O relacionamento dele com Deus era amplo e o da Nan era profundo. Ela chamava Deus de papai e conversava com ele como se fosse um velho amigo. O que era difícil para a Mac aceitar. Mas juntos conseguiram criar o que muitos chamariam de uma vida boa. Mas tudo isso mudou de repente, quando a grande tristeza chegou sem avisar. Se você é quem diz que você é, onde estava quando precisei de você? Eu não acho que Deus ame direito os seus filhos. Existem algumas pessoas que podem ser culpadas por toda a dor e sofrimento do mundo. Você não deixou nem que enterrássemos o corpo dela. Dizer que vai ajudar a minha. Você não pode ajudá-la. Você acha que fui eu que escrevi? Fala da cabana, assinado papai. Quem mais sabe disso? É que eu jamais brincaria com isso. Apareceu uma carta na minha caixa de correio, nos rastros da neve, pode ter sido assinada por Deus. Filho, quando tudo que vê é sua dor, você não consegue me ver. Agora, que tal o homem que ataca menininhas inocentes? Esse homem é culpado? Eu o condenaria ao inferno. Parece que você tem um mau hábito de dar as costas àqueles que teoricamente você ama. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Não pense que a escolha que meu filho decidiu fazer não custou caro a nós dois. O amor sempre deixa a marca. Estávamos juntos lá. Eu nunca deixei você, nunca deixei amar-se. Que bem pode vir de uma menininha ser assassinada por um monstro doentio. Por mais difícil que seja para você aceitar, eu
estou no meio de tudo que você vê com confusão, trabalhando para o seu bem. Você quer que eu perdoe ele? Ele matou a minha filha. Eu quero machucá-lo. Eu quero que ele sofra, como me fez sofrer. Você não está preso porque não consegue. Está preso porque não quer. Depois de tudo que senti no coração em relação a você, por que continua trabalhando em mim? Porque é isso que o amor faz. O único problema essencial na sua vida é que você não acha que eu sou boa. Se você me conhecesse e soubesse o quanto eu amo, mesmo quando não me compreendesse, saberia que eu estou trabalhando na sua vida o tempo todo. E então, confiaria em mim. Com certeza muitos se perguntam se tudo aconteceu como Max se lembra. Ou se realmente aconteceu. Eu acho que você terá que decidir sozinho. Mas as mudanças que vejo em meu amigo todos os dias já são provas suficientes para mim. A grande tristeza se foi. E Mac vive grande parte de seus dias com um profundo sentimento de alegria. Ele ama mais que a maioria das pessoas e perdoa com facilidade. E pede perdão com mais facilidade ainda. Ele voltou a ser criança. Ou talvez tenha se tornado a criança que nunca lhe permitiram ser. Uma pessoa confiante e cheia de entusiasmo. A nossa vida não é muito diferente dos relatos desse filme. Segundo o filme que ora acabou de ser reproduzido, um pai perde sua filha. E desde então ele questiona o porquê disso. Eu não tenho dúvidas que nessa noite há inúmeras pessoas com inúmeros porquês da sua vida. Por que me ocorreu aquilo? Por que me aconteceu isso? Por que eu perdi aquilo? Por que disso, daquilo e daquilo? Talvez há pessoas aqui nessa noite que os seus porquês surgiram recentemente. Talvez outros carregam os seus porquês há muitos anos. E a sua vida desde então tem sido em busca de uma resposta dos porquês da sua vida. Durante 3 domingos, nós aprenderemos em Deus como lidar, como administrar os porquês da vida. No entanto, na noite deste dia, eu pretendo chamar a sua
sua atenção para o que são os porquês, ou qual a origem dos porquês. Eu só posso lidar com os porquês quando, primeiro, eu descubro de onde eles vêm, qual as suas origens. Baseado nesta linha de raciocínio, à luz da palavra de Deus, nós iremos descobrir as origens dos nossos porquês. Número 1, os porquês podem ser uma manifestação de necessidade de respostas. Nós, seres humanos, temos uma necessidade absurda de querer respostas de tudo e sobre tudo. Não há nada de errado nisso, desde que eu entenda e aceite que nem sempre as respostas serão aquelas que eu quero ouvir. Baseado nisso, eu pretendo de forma superficial apresentar possíveis respostas aos seus porquês. Consequência de erros próprios cometidos. Uma das possíveis respostas aos seus porquês pode ser consequência de erros próprios que você cometeu. Como? Decisões mal tomadas, escolhas mal feitas, agir pelo impulso, se posicionar pela pressa. Isso pode te levar a erros que irão resultar em possíveis porquês na sua vida. O contexto bíblico que ora acabamos de ler fala-nos sobre Gideão. O Senhor se apresenta a ele e a sua pergunta a Deus é esta: se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio isso? A resposta deste porquê de Gideão está no verso de número 1 do mesmo capítulo, onde a Bíblia diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então a possível resposta de algum dos seus porquês pode ser erros próprios que você cometeu em situações específicas e pontuais da sua vida, que te levaram ao seu porquê hoje. Uma possível resposta para os seus porquês também podem ser erros alheios que te afetaram de alguma forma, diretamente ou indiretamente. O que você vive na sua
resume apenas ao que você faz ou fez, mas também ao que as pessoas fizeram ou fazem. Jonas é o maior exemplo disso. Todos daquele barco sofreram pelo erro de outro. Segundo o relato bíblico da história de Jonas, uma grande tempestade se formou e Jonas estava dentro daquele barco. E à medida que a tempestade ocorria, a tripulação daquele barco lançava ao mar os seus pertences, a fim de diminuir a carga sobre o barco. Ou seja, aquela tripulação viveu perdas, momentos de desespero, não por alguma coisa que eles cometeram, mas por conta de um erro alheio. Uma possível resposta aos seus porquês pode ser o erro de alguém que te afetou de alguma forma. Você pode ter controle e domínio sobre as suas ações, mas não sobre as ações daqueles que estão ao seu redor. As ações daqueles que estão ao seu redor podem te afetar diretamente. E isso pode, de alguma forma, gerar possíveis porquês na sua vida. Deus é o maior exemplo disso. Talvez eu esteja pregando nessa noite para pessoas que entraram aqui se perguntando: o que eu fiz de errado? Eu segui a receita, eu fiz conforme tinha que ser feito. E por que me ocorreu o que ocorreu? Deus esteve nessa posição. Deus fez tudo certo. Criou o jardim, introduziu o homem. Deus fez tudo o que tinha que fazer. Mas a decisão de uma indivídua por nome Eva afetou diretamente tudo aquilo que Deus havia feito. Em nenhum momento Deus errou, mas uma decisão alheia, errônea, afetou diretamente aquilo que Deus fez. Muitos dos seus porquês pode não ter sido culpa sua. Você é apenas uma vítima de um erro ou de uma decisão alheia. Uma possível resposta aos seus porquês livramento de Deus. Tem coisas que ocorrem na nossa vida que nós não entendemos, e pode ser que nunca entenderemos. E
Isaías capítulo 55, verso 9 diz: as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós. Aquilo que cabe a Deus nos revelar, isso Ele fará. Aquilo que lhe cabe a não revelar, isto Ele fará. Há movimentações que ocorrem na nossa vida que nós as interpretamos como perda, mas na verdade pode estar sendo livramento. Há movimentações na nossa vida que aos nossos olhos podem ser uma desgraça, mas na verdade aquilo pode ser uma grande bênção. Uma possível resposta aos seus porquês. Vontade de Deus. E por mais que esta vontade não seja por muitos de nós compreendida e aceita, ela é boa, perfeita e agradável. Nem tudo que Deus permite ocorrer na sua vida o coloca numa posição de lhe dar explicações. Ele é Deus e Ele faz o que quer, como quer, no tempo que quer. Alguns dias atrás, eu fui questionado por um pai que me perguntou por que Deus a levou, sua filha. E eu disse a ele: cabe a Ele esta resposta. Uma coisa é certa, que você, pela vida inteira sua, acreditou que era seu, na verdade nunca foi. Eu lhe pergunto: quem é dono precisa avisar que vai vir buscar aquilo que é dele? A vida inteira nós nos posicionamos como donos de alguma coisa. Minha filha, meu casamento, minha casa, minha empresa, meu carro. Sempre nos colocamos numa posição de proprietários de alguma coisa e não somos. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. Mordomos de Deus são aqueles que administram o que é do seu Senhor. Por isso Paulo foi fantástico quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele.
nosso problema é que nós vivemos a vida enquadrando Deus ao nosso conceito humano, como se Deus tivesse que agir como nós agiríamos naquela situação. Porque Deus jamais faria isso. Ele faz o que Ele quer. Porque Deus jamais agiria desta maneira. Ele age. Não há ninguém com poder para se opor. Ele é a vida e Ele é a morte. Ele abre portas, mas Ele fecha portas. Ele levanta, Ele também abate. Ele faz e não faz. E nós precisamos entender isso. Por isso o profeta Isaías diz: quem é o caco para contender com o Criador, o oleiro? Quem somos nós para determinar o que Deus pode ou não fazer? A Bíblia diz que o universo está sob seus pés. Tudo sobre nós pertence a Ele. Poder, governo e autoridade está sobre Ele. São possíveis respostas ao seu porquê. Os seus porquês certamente foram gerados desses possíveis cenários. Número 2, a origem dos porquês. Os porquês podem ser uma manifestação de não aceitação. Nós queremos respostas, mas nem sempre estamos prontos para aceitar as respostas. Os porquês podem ser nada mais e nada menos que uma manifestação de não aceitação sobre aquilo que você viveu. Eu não aceito, eu não quero, não deve ser assim. Não, não, não. Por quê? Por quê? Por quê? Aceitar não significa provar. Aceitar não significa admitir, se contentar. Aceitar significa se resolver para seguir. Você precisa se resolver para seguir, porque a não aceitação daquilo que você viveu
vai te aprisionar em possíveis cenários como culpa, autocondenação, depressão, angústia, tristeza. O não aceitar vai te aprisionar naquilo para o resto da vida. O seu porquê pode ser isso, uma manifestação de não aceitação daquilo que você viveu. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: você tem que seguir. Você não pode mais ficar aprisionado, condenado naquilo que você viveu, seja quanto tempo for atrás. Deus te trouxe aqui para dizer: Eliseu, chegou a hora de você queimar essas carroças e esse gado e seguir. Por mais que aquilo lhe doeu, lhe desestruturou, por mais que aquilo te afetou profundamente, seguir pode ser uma realidade para você. A não aceitação vai te manter naquele cenário, e isso não vai mudar o que já ocorreu. Se foi, aconteceu. Você estava pronto para isso? Jamais. Mas não tem o que ser feito. Aceite. Somente assim você vai poder se recompor para seguir. Eu quero declarar uma palavra de Deus aqui hoje. Talvez entrou pessoas aqui hoje debaixo de decretos como esses. Sua vida acabou. Não acabou, porque Jesus, a vida, está aqui hoje. E a palavra dele para você é essa: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E ainda que a tua vida possa ter acabado como muitos decretaram, somente ele tem o poder de ressuscitar aquilo que morreu na sua vida. Ele é a vida e ele está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você: a tua vida não acabou. Talvez pessoas que entraram aqui ouvindo decretos como: você nunca mais vai ser feliz. Vai! Eu estou profetizando. Vai! Porque quando o Espírito Santo entrar na sua vida e te preencher como deve, dentro de você vai ser gerada uma fonte de gozo e alegria. Como profeta de Deus, eu quero profetizar: você vai voltar a ser feliz. Tome posse da palavra: você vai voltar a ser feliz, principalmente naquela área que você mais sofreu, aonde abundou a dor, a tristeza, a desgraça. Vai
vai superabundar alegria, vida e felicidade. O seu porquê pode ser uma manifestação de não aceitação. Eu não aceito o fim daquilo. Eu não admito aquilo se acabar do jeito que acabar. Não! Por que não? Não! Por quê? Por quê? Por quê? É hora de virar página. Deus tem uma nova história para você. Número 3, a origem dos porquês. Os porquês podem ser uma manifestação de não entendimento daquilo que ocorreu. Eu não entendo. Falta-lhe compreensão, revelação, discernimento. Os porquês podem ser uma manifestação de falta de entender. E quando eu não entendo, eu me torno um perdido dentro do cenário. Porque quando eu não entendo, eu não sei como agir. Eu não sei como me mover dentro disso. Por exemplo, existem questões tão específicas no mundo espiritual que refletem diretamente na nossa vida física. Maldições. Questões de aspecto espiritual que precisam ser tratadas de forma pontual, específica. E muitos estão submetidos a este cenário de porquês, porque não tem um entendimento de como se mover nisso. Eu não sei o que fazer. E isso a coloca como alguém vulnerável dentro da situação, que se perde nas suas ações, achando que esse caminho é o melhor, mas na verdade não é. Os porquês podem ser reflexo de alguém perdido na vida, de alguém sem rumo, sem direção, sem compreensão de como agir. É por isso que nós devemos procurar as fontes corretas. É por isso que nós devemos procurar as palavras nas fontes corretas. Aquela viúva de 2 Reis capítulo 4 nos dá um exemplo fantástico sobre isso. Num cenário de crise, ela procurou o profeta. A questão não é sobre tentar, a questão é sobre
acertar na tentativa e no lugar certo. Receber a palavra certa, a orientação certa. Porque tem muita gente achando que o seu problema é isso, sendo que na verdade é isso. E aí ela não consegue viver um cenário de resolução sobre aquilo. Porque se o problema é isso, não adianta eu me mover com isso. Deus colocará pessoas certas na sua vida. Pessoas em quem você vai poder se abrir. E à medida que você der essa abertura, elas te ministrarão a luz da palavra de Deus. E as suas movimentações e ações serão de acordo com essa instrução. E isso lhe trará a compreensão correta de como agir, de como se mover dentro daquilo. Gideão recebeu a orientação da fonte certa. E ao seguir a orientação da fonte certa, ele transformou um cenário de caos e maldição em um cenário de bênção e prosperidade. As pessoas certas te auxiliarão na resolução dos seus porquês. As pessoas certas te auxiliarão e te ajudarão a sair deste jugo de perguntas e questionamentos, e te trará clareza, esclarecimento e respostas. E quando elas não tiverem respostas, elas te darão direções que te auxiliarão nesse processo. Por isso, receba de Deus essa orientação. Você precisa estar cercado de pessoas certas. Pessoas certas. Pessoas certas que lhe darão a mão, que te auxiliarão, às vezes dizendo para você aquilo que você não quer ouvir, mas precisa. Essa noite, o Senhor irá estabelecer um novo ciclo sobre alguns porquês da sua vida. E eu termino essa palavra fazendo uso de um texto bíblico, porque eu não posso pregar tudo o que eu tenho para pregar hoje. Continuaremos domingo. Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Receba essa palavra. O Senhor quer dizer, apóstolo, que aquilo que eu vivi foi algo destinado pelo próprio Deus para cooperar de alguma forma para a minha vida? Não. Deus nunca quis aquele divórcio. Reitero, muitos dos seus porquês, Deus não tem nada a ver com eles. Muitas das coisas que você viveu, eu vivi, nós vivemos, não foi o que Deus desenhou para a nossa vida. Mas o que esse texto está dizendo é: independente do que você tenha vivido, eu farei para que de alguma forma isso coopere para crescimento, amadurecimento, experiência, autoridade. De alguma forma, aquilo vai cooperar para um propósito maior na sua vida, como testemunho. Eu não tenho a resposta do porquê Deus permitiu certas coisas na sua vida. Eu não tenho a resposta do porquê Deus não evitou certas coisas na sua vida. Mas o que eu tenho é o que a Bíblia diz. Em mim, em Deus, firmado nele, tudo vai cooperar de alguma forma. Por mais que você não entenda agora, por mais que você não aceite no momento, é como se Deus estivesse dizendo: a sua vida não vai acabar nisso. A partir do momento que você se reposicionar em mim, eu vou fazer com que isso seja, na sua vida, uma mensagem de cura para outras pessoas. Eu te darei pesos de autoridade sobre isso na vida de outras pessoas. É como se Deus estivesse dizendo assim: por mais que ocorreu, não acaba aqui. Em mim, isso de alguma forma, de alguma maneira, vai cooperar. Eu vou te usar nisso. Eu te farei uma autoridade nisso. Eu te darei argumentos de testemunho dentro disso. Foi o que Jesus fez quando ele chegou naquela casa, ressurreto. E Tomé olhou para ele e perguntou: será que é o Senhor mesmo? E ele mostra o furo nas suas mãos, a cicatriz. A cicatriz é a prova que você venceu. E quem tem cicatrizes tem argumentos de autoridade para dizer para outros, em situações semelhantes como a delas: Deus me fez vencer e
vai te fazer vencer também. Deus me curou e vai te curar também. Deus me tratou e vai te tratar também. Deus fez na minha vida e vai fazer na tua também. Deus me levantou daquele caos, e se Ele me levantou, Ele vai te levantar também. Se eu me reergui neste cenário, você também vai se reerguer. Se eu venci, você vai vencer. Deus está dizendo: em mim, tudo que você viveu, eu vou fazer que isso coopere de alguma forma em você e nas pessoas que serão colocadas na sua vida. Por isso Jesus tem autoridade para falar sobre vencer a morte, porque Ele venceu. Dizer que eu venci no começo ou no meio. Eu só posso dizer que eu venci no fim do processo. Eu não sei o que você viveu ou o que viverá na sua vida. Eu não sei o quanto isso te afetou, mas foi Deus que te trouxe aqui para dizer: a tua história continua. E de alguma forma, o teu abraço vai curar pessoas nos cenários que você passou. A sua palavra terá peso de autoridade sobre aquilo que você viveu. De alguma forma isso vai cooperar para a glorificação de Deus e para o auxílio de outras pessoas. É como se Deus estivesse dizendo para você: pode estar tudo perdido, mas em mim nós vamos construir alguma coisa disso aí. Eu imagino Deus quando se encontrou com Moisés e falou assim para ele: eis que eu te envio à terra do Egito, a terra da sua desgraça, a terra da sua perda, a terra da sua condenação, a terra da sua humilhação. A primeira coisa que Moisés pode ter dito para Deus é: Deus, tanto lugar para o Senhor me enviar, por que me enviar para o Egito? A terra da sua dor pode se tornar o ministério de cura que Deus quer te dar. Uau! Pergunte para o meu pai que está ali no meio: o senhor gostaria de ficar 3 dias entubados entre a vida e a morte? Certamente ele vai dizer não. Mas hoje, curado, ele pode pegar esse microfone com autoridade dos céus e dizer para alguém doente aqui: Deus é aquele que cura. Eu sou testemunha. Você gostaria de viver o que você viveu? Não, ninguém gostaria. Mas é a vida. Vivemos por algumas razões ou outras.
Mas o que Deus está dizendo é: vire a página e permita que eu escreva algo novo para a sua vida. Através disso que você viveu, permita que eu use isso como um ministério de cura. Por isso, meu irmão, levante a sua mão direita aos céus, profetize isso para a tua vida. E eu sei o quanto essa palavra deve estar mexendo com você aí dentro. Declare o mais alto que você puder. Diga: Senhor, eu não quero apenas ter uma mensagem nos lábios. Eu quero que as minhas experiências seja a minha mensagem. Deus trouxe você aqui hoje para dizer: eu quero te levantar disso, eu quero te curar disso, eu quero pegar na tua mão e te colocar de pé dentro disso. Ainda que você e as pessoas ao seu redor olhem para o seu cenário e achem que isso é impossível, porque para Deus nada é impossível. Eu quero te usar. Espírito Santo, Deus quer tirar a cura dessa tragédia. Deus quer tirar mensagens de libertação do caos que você viveu ou está vivendo. Agora eu entendo o que Jesus quis dizer para Marta e Maria. Quando ele chega, Lázaro está morto há alguns dias. Na verdade, Jesus disse antes dele morrer. Mas logo após Jesus dizer isso, o contrário acontece. Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte. Isso que você viveu não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. E eu poderia levantar inúmeras pessoas no meio dessa multidão de pessoas que tem argumentos para dizer isso que eu estou falando. Porque tem pessoas aqui que viveram situações que dentro das situações elas olhavam para aquilo e diziam: não tem jeito, e teve jeito, e hoje está de pé para a glória de Deus. Em Deus tem jeito, receba essa palavra. Em Deus tudo é possível, em Deus tudo é capaz.